Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode comprimir algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um minúsculo jato de saliva sem nem perceber, mas que chega a atingir 30 centímetros ou mais. Tive um amigo na faculdade que podia fazer isso quando quisesse. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. Ele é processado graças a glândulas especiais e células próprias absorvem suas propriedades. Depois disso, se transforma em saliva. Continuando, se o seu cérebro fosse um pendrive, seria totalmente insano. Nossa capacidade cerebral está entre 10 e 100 terabytes. Alguns cientistas afirmam que o espectro total pode chegar a 2,5 petabytes. Soa como um biscoito para cachorro, né? Quando o tamanho da versão completa em inglês da Wikipedia foi calculado em 2010, era de apenas 5,6 terabytes. O calor do nosso corpo pode ferver cerca de 1 litro e 700 ml de água em 30 minutos, mesmo quando estamos ociosos. Devíamos tentar isso. Nosso cérebro pode realizar até 10 quatrilhões de operações por segundo, com apenas 10 watts de potência. Um computador que pudesse fazer o mesmo precisaria de cerca de 1 gigawatt de energia. Essa quantidade pode abastecer até 300 mil casas. Sua memória é afetada pela posição do corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém, caso se levante e acene novamente. Seu cérebro tem milhões de neurônios, e todos são diferentes, assim como a velocidade de conexão entre eles. É por isso que você pode lembrar de algumas informações mais rapidamente do que outras. Nossos impulsos nervosos, porém, são super lentos em comparação com a velocidade da eletricidade. Os neurônios podem acelerar até 430 km por hora, mais devagar do que o carro mais rápido do mundo. Ainda assim é muito veloz, porque seu cérebro precisa responder a coisas como dor ou cócegas. Aliás, ele próprio não consegue sentir dor, porque não tem terminações nervosas próprias. Pessoas com cabelos ruivos representam 1% da população. 2% têm cabelos loiros naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo o tinge, enquanto o preto é a cor mais comum no mundo. O cabelo não é apenas forte, mas também elástico. Ele pode esticar cerca de 30% de seu comprimento quando está molhado. A taxa média de crescimento dele é de 15 centímetros por ano. Portanto, se você nunca cortou o seu até, digamos, 80 anos, ele terá crescido até 1.200 centímetros, mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Ainda assim, isso não é possível porque o comprimento do nosso cabelo é programado geneticamente. O olho humano se assemelha ao motor de um carro. Ambos precisam de líquido para uma boa lubrificação. O motor necessita de óleo e os olhos de lágrimas. Para garantir que eles funcionem bem, as lágrimas são distribuídas neles. É por isso que piscamos mais de 10 mil vezes por dia. O músculo ocular é o mais rápido do nosso corpo. Podemos piscar 5 vezes por segundo ou mais. Passamos cerca de 6 segundos piscando a cada minuto. Durante o dia, ficamos 30 minutos na escuridão total, só porque fechamos os olhos, sem contar quando dormimos. A única parte do corpo humano que não obtém nenhum nutriente do sangue é a córnea. Para funcionar bem, ela precisa somente de lágrimas e fluido na frente dos olhos. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que surgem da emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem para controlar a luz que entra. Se for muita, elas estreitam a passagem dela para não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar o máximo de luz possível. Agora, de volta às nossas bocas. A língua tem muitos músculos, e alguns deles podem se esforçar apenas quando você está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Nesse sentido, somos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para que sejam usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde algo, os dentes podem exercer uma pressão incrível, até 90 quilos. Por sinal, o esmalte é considerado parte do seu sistema esquelético. Nosso corpo é cerca de 60% de água, que pode ser encontrada até nos ossos. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por esse líquido.
O ácido clorídrico no estômago, também conhecido como o mais importante defensor do sistema imunológico, ajuda a eliminar toxinas, vírus e bactérias alimentares perigosos que você obtém com os alimentos que ingere. Até o próprio estômago pode ser digerido por esse ácido, mas a membrana mucosa o protege. Mesmo que você escove os dentes 2 vezes por dia e nunca se esqueça do enxaguante bucal, sua boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Eca! Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias é boa para o corpo e o protegem de bactérias e vírus nocivos. Pessoas e girafas têm pescoços semelhantes. Um humano possui a mesma quantidade de vértebras cervicais que uma girafa. A diferença, porém, é sobre o comprimento. As do animal são de 25 centímetros de comprimento. Nossa coluna pode suportar pressões de até 450 quilos. Iria resistir a zebras adultas. Mas, por favor, não tente em casa. Afinal, não há zebras lá. Quando você se deita de costas e levanta os joelhos, a pressão na coluna é de cerca de 10 quilos. Não é uma zebra, com certeza, mas um gato de um bom tamanho. Nossa coluna também é muito flexível. Se pudéssemos dobrá-la, ela poderia formar 2/3 de um círculo completo. Somos como cobras, então? De manhã você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, não é mais afetado pela força da gravidade e sua coluna se alonga, o que lhe dá até um pouco mais de 1 centímetro de altura. Pena que fica mais curto durante o dia. Uma montanha-russa realmente revira seus órgãos. Então, quando você sentir que seu estômago está caindo, na verdade, está revirando dentro do seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única coisa única em seu corpo? Bom, não são. Sua impressão de língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o cheirar, é motivo suficiente para suspeitar. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, nossa, isso iria doer. Mas daria a volta na Terra mais de 2 vezes. Um feito impressionante que você não veria, porque, bom, não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Você acha que descansa enquanto está dormindo, mas na verdade, seu cérebro não. Na verdade, ele é mais ativo à noite do que durante o dia, processando todas as informações coletadas durante o dia. Portanto, tem algum respeito. O fígado humano é o órgão mais ativo do corpo. Ele exerce mais de 500 funções, e nem todas são claras para os cientistas. Já se perguntou por que se sente tão sonolento depois do almoço? Bom, isso é porque seus ritmos circadianos, que têm ciclos de 24 horas, exigem que você tire uma soneca após 7 horas acordado. E a comida apenas contribui para esse efeito. Simples. Dores de dente e de cabeça estão ligadas graças ao nervo trigêmeo. Ele vai da mandíbula direto para a cabeça. Então, quando você sente dor de dente, ela geralmente anda de mãos dadas com a de cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, consome até 800 calorias. E sim, você gasta energia até mesmo enquanto come. Como todos os mamíferos, temos um reflexo de mergulho que desacelera ou mesmo interrompe algumas funções corporais, para evitar que nos afoguemos. Isso também se refere à frequência cardíaca. Uma pessoa pode ficar sem comer por mais de 20 dias. No entanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente irá parar de funcionar. Por falar em sono, em média uma pessoa esquece 90% dos seus sonhos. E talvez isso seja uma coisa boa. Caso contrário, imagine o quão louco o mundo seria. A cor dos seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando criança. Se pertence a uma geração mais velha que assistia a TV em preto e branco, terá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se está acostumado com a televisão em cores, seus sonhos também serão coloridos. A cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem seus órgãos espelhados ou invertidos de suas posições usuais e habituais. Ou seja, o fígado seria maior no lado esquerdo e o rim direito seria um pouco superior em relação ao esquerdo. Falando em rins, o esquerdo está um pouco mais elevado do que o direito. Isso ocorre porque o fígado é maior no lado direito do corpo. Pessoas com olhos claros, azuis ou verdes toleram melhor a dor do que aquelas com escuros. Os cientistas acreditam que isso pode estar relacionado à melanina, que afeta a cor dos olhos. O comprimento do pé é semelhante ao do antebraço. Não acredita em mim? Vá conferir. Eu vou esperar aqui mesmo. A pele é o nosso órgão de maior tamanho e de crescimento mais rápido. Ela é forte, mas flexível. É uma barreira à prova d'água, mas respirável que nos mantém a salvo do mundo externo. A nossa pele se regenera,
Ajuda a regular a temperatura corporal e reduz a perda de água. Ela nos auxiliou no processo de evolução, desenvolvendo melanina, um pigmento natural que bloqueia a radiação UV prejudicial. Glândulas sudoríparas especiais ajudavam nossos ancestrais a regular sua temperatura enquanto caminhavam longas distâncias em condições desfavoráveis. Nosso corpo tem entre 2 e 5 milhões de glândulas sudoríparas. Quanto mais ativo você é, mais suor elas produzem. Além disso, temos um mecanismo para reconhecer que é hora de baixar a temperatura, para que continuemos a praticar exercícios físicos. Respirar não é apenas mover o ar para dentro e para fora. A maneira como você faz isso é importante, porque pode literalmente afetar a forma do seu rosto. Se você respirar pelo nariz, terá maçãs do rosto bem definidas com o tempo. Também tornará seu rosto mais largo, porque sua língua exercerá força contra a mandíbula. Se respirar pela boca, sua língua não terá um lugar para descansar, o que causará uma mudança na estrutura facial com o passar do tempo. Seu rosto pode ficar mais estreito e suas maçãs do rosto não serão tão visíveis. Além disso, se você respira pela boca, provavelmente tende a inclinar mais a cabeça para trás. Dessa forma, aumenta o conteúdo craniano na parte de trás do seu cérebro e muda diretamente toda a sua postura e a forma do pescoço e do rosto. A geração Y, ou pessoas nascidas entre 1981 e 1996, tende a esquecer mais das coisas do que as pessoas mais velhas. A principal causa desse esquecimento vem de níveis mais altos de estresse. Então, relaxe. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito porque compartilha espaço com o coração. Os seres humanos não têm dentes tão grandes quanto um tubarão-tigre, e em nós esses dentes também existem em menor quantidade. Mas uma pesquisa diz que, embora os tubarões tenham dentes revestidos com um esmalte muito resistente, eles não são mais fortes do que os nossos. Temos proteínas que colam nossos dentes para impedir que eles se quebrem por completo. Nós não os perdemos, ao contrário dos tubarões, cujos dentes não ficam presos às gengivas com uma raiz semelhante à nossa, então eles perdem aproximadamente um dente por semana. Já se perguntou por que você tem unhas nos dedos dos pés? As unhas são feitas de queratina. Essa é uma proteína que você pode encontrar em peles, garras, cascos e cabelos. Ao contrário das garras, nossas unhas são planas e largas. Elas protegem as pontas dos dedos dos pés e das mãos de ferimentos. Além disso, graças às unhas, temos um suporte rígido que nos ajuda a coletar e separar diferentes objetos. Seria difícil retirar um protetor da parte de trás de um adesivo ou pegar uma peça de quebra-cabeça sem as unhas. Macacos também usam os pés de maneira semelhante para tarefas delicadas. Os cientistas acreditam que os primatas desenvolveram as unhas para agarrar firmemente os galhos, remover carrapatos e fazer outras coisas desse tipo. O corpo humano brilha no escuro, o que significa que somos levemente bioluminescentes. Mas essa luz é 1000 vezes mais fraca do que nossos olhos conseguem enxergar. No entanto, outros animais detectarão facilmente nossa luz fraca. Seus olhos são bem sensíveis. Você raramente tem a chance de testar a sensibilidade dos seus olhos devido a toda a luz que o rodeia. As células humanas são apenas 43% da contagem total de células em seu corpo. O resto são colônias de micróbios. Isso significa que você é feito principalmente de bactérias e fungos. Então, basicamente, você é a mistura do DNA dos micróbios intestinais e do seu próprio DNA. O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, com 65%. Mas lítio, cobalto, ouro e urânio também fazem parte da composição. O mais raro de todos é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes ao dia, de forma parcialmente espontânea. Por exemplo, quando você está cansado, mas às vezes quando alguém boceja perto de você. Os cientistas acreditam que pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Normalmente, quando os animais imitam os outros, eles reconhecem alguma ação como útil, então decidem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O café quente pode ter um gosto melhor do que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando sua comida está na temperatura ambiente ou um pouco acima dela. O café quente pode parecer menos amargo porque as papilas gustativas que detectam a amargura são mais sensíveis quando o café está frio. Seu mindinho é uma coisa poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de poder. Seus dedos indicador e médio cooperam com seu polegar para agarrar e beliscar, e seu mindinho, com seu dedo anelar, fornece força de aderência.
Seus ossos são 4 vezes mais duros que o concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur, que pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais maluco é que os nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A camada externa da sua pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do seu corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo desconectado do corpo. A vida útil média de um pelo de sobrancelha é de 4 meses. Passamos 40% da nossa vida de olhos fechados. A maior parte desse tempo é quando estamos dormindo, mas não se esqueça de contar as piscadas também. Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% do nosso sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos, além de plaquetas que formam coágulos e previnem o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que você engole e o ar que você respira descem pela mesma parte da garganta em um primeiro momento. Logo após, a passagem se divide. No esôfago vão alimentos e líquidos, e na traqueia vai o ar. Há um nome para o som de rosnado que seu estômago faz quando você está com fome. É chamado de borborigmo. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. É uma ótima maneira de enviar um sinal lúdico para alguém enquanto conta uma piada. Mas a capacidade de levantar as 2 sobrancelhas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre essas pessoas, é porque ainda não tem como controlar e mover os músculos correspondentes. Mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique em frente a um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e mova a outra para cima e para baixo. E depois faça o mesmo com a outra sobrancelha. Assim é possível aprender a mover as 2 separadamente. Se você é capaz de lamber o cotovelo facilmente ou de encostar o polegar no antebraço, parabéns, você está entre uma minoria de pessoas. Mas algumas pessoas levam a flexibilidade para o próximo nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade, e ela permite que esses indivíduos raros torçam seus corpos em posições estranhas, como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés e fazendo todos os tipos de movimentos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, porque essas pessoas têm uma medula maior. Essa área do cérebro é responsável pelo processo de emoções. Esses heróis destemidos podem andar no frio vestindo apenas roupas de banho e se sentir confortáveis. Eles podem ficar na neve descalços e até nadar em um rio ou em um buraco de gelo. Normalmente esse talento não vem de forma natural. As pessoas condicionam seus corpos por anos até se acostumarem a suportar o frio extremo. Claro, eles não fazem isso apenas para parecer legais. Você sente cócegas quando faz cócegas em si mesmo? Em geral, não sentiria. Mas pode sentir se outra pessoa fizer cócegas em você. Isso acontece porque a área do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Em seguida, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros podem realmente sentir cócegas por conta própria. Se você não estiver entre eles, encontrar uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador de couro cabeludo pode ajudar a exercitar seus nervos e provocar relaxamento. Fique em frente a um espelho, abra a boca e tente rolar os lados da língua um em direção ao outro de maneira a formar um U. Cerca de 65 a 81% das pessoas conseguem enrolar a língua, e a maioria são mulheres. Alguns acreditam ser uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que as pessoas podem desenvolver essa habilidade praticando. Ketchari Mudra é um termo de yoga que significa enrolar a ponta da língua de volta na boca. Você mexe suas orelhas intencionalmente? Parabéns, cerca de 22% das pessoas na Terra são capazes de mexer uma orelha. Quanto a mover as 2 de uma só vez, apenas 18% conseguem fazer isso. Isso costumava ser comum entre nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles conseguiam realizar uma variedade de movimentos com as orelhas. Um grupo de músculos responsáveis por esse movimento é chamado de auricular, e na maioria das vezes não precisamos disso hoje. Mas algumas pessoas afirmam que todos podem aprender a usar esses músculos, só precisamos de tempo e prática. Infelizmente, ainda não podemos adquirir esse hábito elegante de contorcer uma orelha em direção a uma fonte sonora, como fazem os cães e gatos.